A música sempre esteve presente na minha vida. Eu consigo facilmente criar uma playlist com faixas de vários momentos da minha vida, desde o início dela até os dias de hoje. Porque em cada um deles, de alguma forma, a música me confortou. E aí eu te pergunto, se a sua vida fosse uma playlist, quais seriam as suas faixas? A lembrança mais antiga que eu tenho em relação à música aconteceu com meu tio. Ele tinha um home system daqueles gigantescos que precisavam de um móvel só pra ele, tá ligado? Eu lembro que ele colocava aqueles headphones na minha cabeça, ficavam gigantes, e botava pra tocar, sei lá, uma fita cassete ou um vinil de alguma banda de heavy metal que ele curtia. E eu ficava ali, curtindo a música, balançando a cabeça, que nem os headbangers da época. Minha mãe me conta que ele foi na primeira edição do Rock in Rio, lá em 85, só pra assistir ao show do Iron Maiden. O álbum que mais me lembra o meu tio é o Fear of the Dark do Iron Maiden. Eu acho que ele foi lançado em 92, eu tinha 1 ano na época. Já tem um tempo que eu tô procurando esse álbum em vinil, mas infelizmente eu ainda não achei. Tempo depois eu ganhei aquele Walkman amarelo e azul, que era rádio e toca-fita, saca? E nos fins de semana, quando eu ia pra casa da minha avó, eu levava ele junto e passava o dia inteiro escutando rádio. Eu cheguei a ligar algumas vezes pra rádio pra pedir música, mas sempre dava ocupado. Naquela época, era muito comum alguém ligar pra rádio pra poder pedir alguma música ou participar de alguma promoção. Eu tive foi sorte de não ter sido atendido, porque naquela época a ligação era muito cara, e se alguém descobrisse que eu tinha ligado, eu tava muito ferrado. Mas por outro lado, eu teria conseguido pedir a minha música. Eu lembro de levar algumas fitas escondido só pra poder gravar alguma música que eu gostava quando passasse na rádio. O toca-fitas da minha avó gravava, então eu aproveitava sempre que eu ia lá. Eu lembro de gravar as músicas dos Mamonas em cima das fitas do meu pai e da minha mãe. Eu nem sei se eles lembram disso. Parando pra pensar agora, era o maior rolê pra você conseguir escutar uma música que você gostava. Você tinha que dar sorte de tocar na rádio, acertar o tempo certo pra poder gravar. Era o maior trampo. E aí, eu conheci o CD. Os meus pais compraram daqueles aparelhos de som compactos que tinham leitor de CD e cassete, tá ligado? E eu lembro que o primeiro CD que eu ganhei foi o Brincadeira de Criança do Grupo Molejo que eu comprei junto com a minha mãe na feira. Eu sei, assim como os Mamonas, não tinha nada de música infantil. Mas é aquela coisa, não tinha como fugir muito. Passava na TV, tocava na rádio. Quem cresceu nos anos 90 sabe do que eu tô falando. Sempre que dava, a gente passava na feira e comprava na promoção 1 por 5 e 3 por 10. O meu pai fazia a festa. Comprava CD do Dire Straits, Pink Floyd e Raul Seixas. Até hoje ele fala que a primeira música que eu aprendi a cantar foi Sapato 36 do Raul Seixas. Com certeza muito do que meu pai ouvia, eu ouço hoje em dia. Já a minha mãe curte Legião Urbana, e sempre que eu ouço eu lembro de uma história que ela me contou. Ela conta que ela foi no show da Legião Urbana em 88 em Brasília. Considerado o show que nunca terminou, começou atrasado e mais ou menos com 1 hora de show, um fã da Legião subiu no palco e agarrou o Renato Russo. Depois disso, a confusão só aumentou, então a Legião foi obrigada a sair do palco sem dar nenhuma satisfação pra galera. A Legião Urbana, como era conhecida, nunca mais voltou a tocar em Brasília. Aquele foi o último show da banda na capital. Ainda bem que não aconteceu nada com a minha mãe, porque sem saber, ela estava grávida do meu irmão mais velho naquela época. E foi justamente por conta das músicas da Legião Urbana que eu comecei a tocar violão. Eu comprava aquelas revistinhas que vinham um monte de música cifrada e ficava treinando junto com um amigo meu que já sabia tocar na época, então ele me dava algumas dicas. E quando eu tava em casa, eu ficava treinando também, praticando sozinho, fazendo a maior zoada e perturbando todo mundo. O legal dessas revistas é que vinham várias outras músicas de artistas que eu não conhecia, como Raimundos, Nirvana, Nenhum de Nós, Paralamas.
então eu descobri muita coisa nova. Depois de um tempo já tocando alguma coisa e conhecendo outros instrumentos, eu participei de algumas bandas das igrejas por onde eu passei. Eu pude tocar em festivais, em algumas festas com os amigos, casamentos, e foi o máximo que eu cheguei como músico amador. Mas eu ainda tenho vontade de sair por aí tocando com a galera. Quem sabe no futuro? Aí chegou a internet e mudou totalmente a forma como eu ouvia a música. Durante parte da minha adolescência, eu trabalhei numa lan house depois da escola. Meu trabalho era basicamente gerenciar o tempo dos clientes nas máquinas. E depois disso, eu ficava livre. Quando eu não tava jogando com a galera, eu tava baixando música. Tinha uma porrada de comunidade no Orkut e como eu não tinha internet em casa, eu aproveitava para baixar o máximo de coisas possíveis durante o dia. Como a maioria de vocês já sabem, dava para baixar pelo Limeware, pelo Ares ou pelo Emule. Mas cara, com certeza vinha algum vírus embutido junto. Depois eu juntava tudo que eu baixava, gravava uma porrada de CD, MP3 e levava para poder escutar no DVD de casa. Bons tempos. Nessa mesma época, o sonho de consumo de qualquer adolescente era o famoso digital MP3 player ou iPod. Eram as novas formas de poder carregar aquelas músicas selecionadas a dedo para qualquer lugar. Tudo ali, na palma da sua mão. Você tinha facilidade de poder baixar qualquer música que você quisesse naquela época. Você só precisava fazer uma curadoria das melhores, porque o espaço do dispositivo era limitado, mas era mais do que o suficiente. Tinha até um jeito de você poder reduzir o tamanho dos arquivos para poder fazer caber mais músicas. Você perdia a qualidade, mas ninguém ligava tanto. Era um pequeno preço que você pagava para poder andar na rua escutando as suas músicas favoritas. Quem tinha mais grana, comprava o iPod, que tinha uma capacidade bem maior do que o digital MP3 Player. Eu só fui conseguir esse daqui em 2026. Eu lembro que meu irmão tinha o MP3 Player. O único problema dele era que ele descarregava muito rápido dependendo da pilha que você usava. Meu irmão tinha uma biblioteca gigantesca de músicas no PC dele. A gente até ficava brincando de procurar palavras aleatórias lá no Winamp pra ver se encontrava alguma música. E pô, apareciam várias delas. E foi com meu irmão que eu aprendi a gostar de System of a Down, Slipknot, Korn e muitas outras bandas. Uma coisa legal que a gente fazia era ficar até tarde na TV assistindo aqueles programas de clipes musicais. Eu lembro de um bem específico que era o Canal 43. Nesse a gente ficava esperando passar o clipe do Eagle Heart do Stratovarius e The Beautiful People do Marilyn Manson. Tá aí uma coisa que eu sinto falta: canais de clipes musicais. De repente chegou o streaming, aposentando os reprodutores de música analógica, encerrando canais de TV de clipes musicais e acabando de vez com os sites de download. O acesso foi facilitado e era relativamente barato. Agora o acervo que você tinha era global, infinitas músicas a um toque de distância, sem gastar o tempo que você tirava para poder selecionar algumas músicas. Agora você não precisava de um CD ou de uma fita cassete para poder separar as músicas que você queria. Tudo estava ali, na palma da sua mão. Eu particularmente descobri muita coisa boa através do streaming, coisa que a mídia física certamente não ia me proporcionar. Descobrir um artista novo, um novo gênero, subgênero, ficou muito fácil. Agora você não precisava mais ir até as suas músicas, elas vinham até você. E por um tempo funcionou e de certa forma continua funcionando para algumas pessoas. Mas também ficou mais fácil esquecer. Porque no meio desse processo se perderam coisas que eu particularmente sinto falta. Se perdeu o encarte que vinha no CD, que diga-se de passagem, eu só fui conhecer quando eu ia na casa de alguém que tinha um CD original ou nas lojas de músicas, porque os meus eram todos fornecidos pelo tio da feira. Mas esse era o tipo de coisa que dava personalidade pro álbum. Hoje em dia você não tem mais aquele sentimento de surpresa quando você espera um álbum novo. Tudo é promovido com meses de antecedência, todos os dias nas redes sociais. E junto com tudo isso, sumiu a possibilidade de você ter o disco em casa. Hoje, você só tem direito a um acesso, e esse acesso é limitado. Eu sei que é muito improvável, mas se um dia uma gravadora decidir remover o artista de todos os serviços de streaming, aquelas obras simplesmente deixam de existir, principalmente se elas não tiverem sido lançadas com mídia física. Eu pude ver de perto cada uma dessas transições, cada player novo que surgia, cada jeito novo de escutar música, cada forma nova de carregar música com você, e muita gente teve essa mesma oportunidade. Tem uma galera nova aí que nasceu praticamente
diretamente dentro do streaming, sem nunca ter tido a chance de ser dono de nada. Só tiveram acesso através de uma assinatura desde sempre. E são justamente eles que mais estão comprando CD, vinil, algum player portátil usado hoje em dia. Gente atrás de ouvir um álbum inteiro, sem interrupções e sem algoritmo decidindo o que vai vir depois. Desde que eu voltei a consumir mídia física, eu pude ter aquela sensação de expectativa de volta, da descoberta por acaso, não baseada em algum algoritmo que vai decidir sobre o que eu vou gostar. Inclusive, a minha última descoberta veio de um episódio de uma série que eu tava assistindo. Tocou uma música do Boston, uma banda de hard rock lá dos anos 70, e me pegou na hora. Quanto mais eu conheço sobre essa banda, mais eu quero ouvir as músicas. E aí eu comecei o garimpo, de repente eu tava vendo álbuns que eu nem lembrava mais que existiam, de artistas que eu tinha esquecido, e reconheci só pela capa. Eu não sou contra o streaming, ele realmente te entrega tudo de uma maneira rápida, de uma maneira fácil, em qualquer lugar que você tenha conexão com a internet. Mas imagina se um álbum que você gosta, de repente deixa o catálogo do serviço de streaming que você assina e vai parar em outro. Para continuar ouvindo, você vai ter que assinar outro serviço de streaming. E assim você fica pulando de assinatura em assinatura, acumulando assinaturas. Imagina se cada gravadora resolve ter o seu próprio serviço de streaming. E o grande lance é que a mídia física tem todo um ritual que o streaming não tem. Tem a procura orgânica, tem a expectativa de encontrar alguma coisa por acaso ou que alguém te indicou enquanto você procurava, correr para casa, tirar o disco da capa, colocar para tocar, ler o encarte, conhecer quem são os integrantes, conhecer a história daquele álbum ou simplesmente ouvir. E de vez em quando, pegar o violão e tentar tirar alguma coisa de ouvido do jeito que eu fazia com as revistinhas. E no fim das contas, foi isso que a mídia física me devolveu, o sentimento de que eu tô no controle, de que de alguma forma eu tô preservando uma obra. É assim que eu vou adicionando na minha playlist faixas e mais faixas das músicas que me acompanham. E dessa forma, a música se torna parte do que eu sou. É assim que eu pretendo levar a música comigo. Foi por isso que eu te perguntei lá no início, se a sua vida fosse uma playlist, quais seriam as suas faixas? Eu deixei a playlist da minha vida no comentário fixado aqui embaixo, e se você já sabe quais são suas faixas, ou se ainda tá decidindo quais são, deixa lá nos comentários também que eu vou dar uma conferida. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e valeu!